Afetar alguém desse jeito. Era impossível. E ainda assim eu não conseguia parar de pensar que fosse verdade. Quando o dia na escola finalmente acabou, e as minhas bochechas não estavam mais coradas por causa do incidente no vôlei, eu rapidamente coloquei as minhas calças jeans e o meu suéter azul marinho. Eu saí correndo do vestiário feminino, contente de ver que momentaneamente eu havia conseguido afastar o meu amigo cão de guarda. Eu caminhei rapidamente até o estacionamento. Agora estava cheio de alunos. Eu entrei na minha caminhonete e procurei na minha mochila para ver se eu tinha tudo o que eu precisava. Noite passada eu descobri que Charlie não sabia cozinhar nada além de ovos fritos e bacon. Então eu pedi para tomar conta dos detalhes da cozinha enquanto durasse a minha estada. Ele ficou feliz o suficiente para me passar a chave da sala do banquete. Então eu estava com a minha lista de compras e o dinheiro do jarro no armário onde havia dinheiro da comida escrito, e estava a caminho da Thriftway. Achou que é o nome de uma loja. Eu dei ignição no motor barulhento, ignorando as cabeças que viraram em minha direção, e dei ré cuidadosamente e entrei na fila de carros que esperava para sair do estacionamento. Enquanto eu esperava, tentando fingir que o barulho ensurdecedor estava vindo do carro de outra pessoa, eu vi os dois irmãos Cullen e os dois gêmeos Ali entrando no carro deles. Era um Volvo novinho em folha. É claro. Eu nunca havia reparado nas roupas deles antes. Eu estava hipnotizado demais com os rostos deles. Agora que eu havia olhado, era óbvio que todos eles se vestiam excepcionalmente bem. Simples, mas com roupas que claramente eram assinadas por estilistas famosos. Com os seus rostos notáveis e com o estilo com que se comportavam, eles podiam usar trapos e ainda ficarem bem. Parecia demais para eles ter tanto beleza quanto dinheiro. Até onde eu podia dizer, era assim que a vida funcionava na maioria das vezes. No caso deles, isso não parecia ter comprado aceitação por aqui. Não, eu não acreditava inteiramente nisso. A isolação deve ser o desejo deles. Eu não podia imaginar nenhuma porta que não estivesse aberta a esse grau de beleza. Eles olharam para minha caminhonete barulhenta quando eu passei por eles, igual a todo mundo. Eu mantive os meus olhos virados para frente e fiquei aliviada quando finalmente estava livre da escola. A Thriftway não era longe da escola, só algumas ruas ao sul, fora da estrada. Era bom estar dentro do supermercado. Parecia normal. Eu fazia as compras em casa, e me moldei aos padrões da tarefa familiar alegremente. A loja era grande o suficiente para me fazer não ouvir a chuva no telhado e esquecer de onde eu estava. Quando eu cheguei em casa, eu descarreguei as compras e enfiei elas em qualquer espaço vazio que consegui achar. Eu esperava que Charlie não se incomodasse. Eu embrulhei batatas em papel alumínio e coloquei no forno para assar. Cobri bifes com molho marinado e equilibrei-os em cima de uma caixa de ovos, em uma frigideira. Quando eu terminei de fazer isso, eu subi com a minha mochila. Antes de começar a fazer o meu dever de casa, eu me troquei colocando uma calça seca e prendendo meu cabelo em um rabo de cavalo, e chequei meus e-mails pela primeira vez. Eu tinha 3 mensagens. Bela, minha mãe escreveu: me escreva assim que chegar. Me diga como foi o seu voo. Está chovendo. Já sinto a sua falta. Já estou quase terminando de fazer as malas para a Flórida, mas não consigo achar a minha blusa rosa. Você sabe onde eu deixei? Pio diz oi. Mamãe. Eu suspirei e fui para a próxima mensagem. Foi mandada 8 horas depois da primeira. Bela, ela escreveu: por que você ainda não me respondeu? O que você está esperando? Mamãe. A última foi de hoje de manhã. Isabela, se eu não tiver notícias de você até 5h30 de tarde de hoje, eu vou ligar para Charlie. Eu olhei para o relógio. Eu ainda tinha 1 hora, mas minha mãe era bem conhecida por agir precipitadamente. Mãe, se acalme. Eu estou escrevendo agora. Não faça nada imprudente. Bela. Eu enviei assim e comecei de novo. Mãe, tudo está ótimo. É claro que está chovendo. Eu estava esperando por algo sobre o que escrever. A escola não é ruim, só um pouco repetitiva. Eu conheci um pessoal legal que senta comigo no almoço. Sua blusa está na lavanderia. Você devia ter ido buscar ela sexta-feira. Charlie comprou uma caminhonete. Dá pra acreditar? Eu adorei. É meio velha, mas tem porte, o que é bom, sabe, pra mim. Também sinto sua falta. Eu vou escrever de novo em breve, mas não vou ficar checando os meus e-mails a cada 5 minutos. Relaxe, respire. Eu te amo. Bela. Eu decidi ler O Morro dos Ventos Uivantes, o romance que estamos estudando atualmente em inglês. De qualquer forma era só pela diversão, e era isso que eu estava fazendo quando Charlie chegou em casa. Eu perdi a noção do tempo, e corri para tirar as batatas do forno e colocar o bife para grelhar. Bela.
Meu pai chamou quando me ouviu descer as escadas. Quem mais? Eu pensei comigo mesma. Oi, pai, bem-vindo ao lar. Obrigado. Ele tirou o colete da arma e tirou as botas enquanto eu entrava na cozinha. Até onde eu sabia, meu pai nunca usou sua arma no trabalho. Mas ele a mantinha pronta. Quando eu vim aqui quando criança, ele sempre tirava as balas assim que entrava em casa. Acho que agora me considerava velho o suficiente para não atirar em mim mesma por acidente, e não deprimida o suficiente para não atirar em mim mesma de propósito. O que tem para o jantar? Ele perguntou cautelosamente. Minha mãe era uma cozinheira imaginativa e os experimentos dela não eram sempre comestíveis. Eu estava surpresa, e triste, que ele parecia se lembrar daquela época. Bife e batatas, eu disse e ele pareceu aliviado. Ele pareceu se sentir estranho de pé na cozinha sem fazer nada. Ele foi para a sala de estar a assistir TV enquanto eu trabalhava na cozinha. Ficávamos os dois mais confortáveis desse jeito. Eu fiz uma salada enquanto os bifes grelhavam, e fiz a mesa. Eu o chamei quando o jantar estava pronto. Ele cheirou apreciadoramente enquanto entrava na cozinha. O cheiro é bom, Bill. Obrigada. Nós comemos em silêncio por alguns minutos. Não era desconfortável. Nenhum de nós estava incomodado por estar quieto. Em alguns sentidos, nós servíamos para morar juntos. Então, você gostou da escola? Você fez amigos? Ele perguntou como que para passar o tempo. Bem, eu tenho algumas aulas com uma garota chamada Jéssica. Eu sento com as amigas dela no almoço. E tem esse garoto, Mickey, que é muito amigável. Todos parecem ser muito legais. Com uma exceção. Esse deve ser Mickey Newton. Bom garoto, boa família. O pai dele é dono da loja de suplementos esportivos que fica fora da cidade. Ele faz um bom dinheiro por causa daqueles mochileiros que vêm à cidade. Você conhece a família Cullen? Eu perguntei hesitante. A família do Dr. Cullen. Claro. Dr. Cullen é um ótimo homem. Eles. As crianças são um pouco diferentes. Eles não parecem se adequar muito bem na escola. Charlie me surpreendeu parecendo um pouco irritado. As pessoas dessa cidade. Ele murmurou. Dr. Cullen é um cirurgião brilhante que poderia provavelmente trabalhar em qualquer hospital do mundo, ganhando 10 vezes mais do que o salário dele aqui. Ele continuou, falando mais alto. Temos sorte por tê-lo. Sorte que a esposa dele quis viver numa cidade pequena. Ele é um aditivo à comunidade e todos aqueles garotos são bem comportados e educados. Eu tive as minhas dúvidas quando eles vieram pra cá, com todos aqueles adolescentes adotados. Eu pensei que teríamos problemas com eles. Mas eles são todos muito maduros. Eu nunca tive nenhuma espécie de problema com nenhum deles. Isso é mais do que eu posso dizer de algumas crianças cujas famílias viveram aqui por gerações. E eles ficam juntos do jeito que uma família deve ficar, acampando às vezes nos finais de semana. Só porque eles são novos na cidade as pessoas têm que ficar falando. Foi o discurso mais longo que eu já vi Charlie fazendo. Ele deve ser fortemente contra o que quer que as pessoas estão dizendo. Eu dei para trás. Eles pareceram bons o suficiente para mim. Eu só reparei que eles ficam muito sozinhos. Eles são todos muito atraentes. Eu adicionei isso tentando parecer complementar. Você devia ver o Dr. Charlie, disse rindo. Que bom que ele é feliz no casamento. Muitas enfermeiras se esforçam em se concentrar em seus trabalhos quando ele está por perto. Nós continuamos em silêncio até terminarmos de comer. Ele limpou a mesa enquanto eu comecei a lavar os pratos. Ele voltou para a TV, e depois que eu terminei de lavar os pratos à mão de lavadora de pratos, eu subi sem vontade para fazer o meu dever de matemática. A noite finalmente estava quieta. Eu caí no sono rapidamente, exausta. O resto da semana foi sem novidades. Eu me acostumei à rotina das aulas. Na sexta eu já era capaz de reconhecer, se não nomear, quase todos os alunos da escola. Na ginástica, os garotos do meu time aprenderam a não me passar a bola e entrar rapidamente na minha frente se o outro time tentasse se aproveitar da minha fraqueza. Eu ficava alegremente fora do caminho deles. Edward Cullen não voltou à escola. Todos os dias eu observava ansiosamente quando os outros Cullen entravam na cafeteria sem ele. Então eu podia relaxar e aproveitar a conversa da hora do almoço. Na maioria das vezes a conversa era sobre uma viagem ao parque oceanográfico de Lapush dentro de 2 semanas que Mick estava planejando. Eu fui convidada e tive que aceitar, mais por educação que por vontade. Praias têm que ser quentes e secas. Na sexta eu já me sentia confortável entrando na sala de biologia, sem me preocupar que o Art pudesse estar lá. Até onde eu sabia, ele havia desistido da escola. Eu tentei não pensar nele,
Mas eu não podia suprimir totalmente a preocupação de que eu pudesse ser a responsável por sua ausência, por mais ridículo que parecesse. Meu primeiro fim de semana em Forks passou sem incidentes. Charlie, desacostumado a ficar na casa normalmente vazia, trabalhou a maior parte do fim de semana. Eu limpei a casa, adiantei o dever de casa e escrevi mais e-mails com bobagens alegres para minha mãe. Eu dirigi até a biblioteca pública no sábado, mas o estoque era tão pobre que eu nem me incomodei em fazer um cartão ponto e vírgula. Eu teria que arranjar uma data para visitar Olympia ou Seattle em breve e achar uma boa loja de livros. Eu pensei à toa quantas milhas a caminhonete faria com 1 litro de gasolina. E tremi com o pensamento. A chuva permaneceu leve durante o fim de semana, quieta, então eu pude dormir bem. As pessoas me cumprimentaram no estacionamento da escola na segunda de manhã. Eu não sabia todos os nomes deles, mas eu acenei de volta e sorri para todos. Esta manhã estava mais frio, mas felizmente não chovendo. Em inglês, Mickey sentou no assento de costume ao meu lado. Tivemos uma arguição sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Eu estava adiantada, muito fácil. Tudo por tudo, eu estava me sentindo muito mais confortável do que eu imaginei que sentiria a esse ponto. Mais confortável do que eu jamais esperei me sentir aqui. Quando saímos da sala, o ar estava cheio de pedaços brancos rodando. Eu podia ouvir as pessoas gritando excitadamente umas para as outras. O vento mordeu minhas bochechas, meu nariz. Uau, Mickey disse, está nevando. Eu olhei para os pedacinhos de algodão que estavam se alojando na calçada e dançando erroneamente enquanto passavam pelo meu rosto. Eca! Neve! Lá se vai meu bom dia. Ele pareceu surpreso. Você não gosta de neve? Não. Significa que está frio demais para chover. Óbvio. Além do mais, eu pensei que elas deviam descer como flocos, sabe, unicos e essa coisa toda. Esses parecem cotonetes usados. Você nunca viu a neve cair? Ele perguntou sem acreditar. Claro que já. Eu pausei na TV. Mickey riu, e então uma grande, molhada bola de neve derretendo atingiu a parte de trás da sua cabeça. Eu tinha minhas suspeitas sobre Eric, que estava andando para longe, de costas para nós na direção errada para sua próxima aula. Aparentemente, Mickey era da mesma opinião. Ele se curvou e começou a juntar uma pilha de neve branca. Eu te vejo no almoço, tá? Eu continuei caminhando enquanto falava. Quando as pessoas começam a atirar coisas molhadas, eu vou para dentro. Ele só acenou com a cabeça, seus olhos na figura se distanciando de Eric. Durante a manhã, todos falavam excitadamente sobre a neve. Aparentemente era a primeira nevasca do ano. Eu mantive minha boca fechada. Claro, era mais seca do que a chuva até que derretia nas suas meias. Eu caminhei em alerta para a cafeteria com Jéssica. As bolas de neve voavam por todo lugar. Eu mantive uma pasta na minha mão, pronta para usá-la como escudo se necessário. Jéssica achou hilário, mas algo na minha expressão não permitiu que ela mesma me atingisse com uma bola de neve. Mickey nos alcançou quando passamos pela porta, rindo, com gelo derretendo pelos seus cabelos arrepiados. Ele e Jéssica conversavam animadamente sobre a guerra de neve quando entramos na fila para comprar a comida. Eu olhei para a mesa no canto por puro hábito. E congelei onde eu estava. Haviam 5 pessoas na fila. Jéssica me puxou pelo braço. Alô? Bella. O que você quer? Eu olhei para baixo. Minhas orelhas estavam quentes. Eu não tinha motivos para me sentir constrangida. Eu lembrei a mim mesma. Eu não fiz nada errado. Qual o problema com Bella? Mickey perguntou a Jéssica. Nada, eu respondi. Hoje eu só quero um refrigerante. Eu me aproximei do fim da fila. Você não está com fome? Jéssica perguntou. Na verdade, eu estou me sentindo um pouco enjoada, eu falei, meus olhos ainda no chão. Eu esperei que eles pegassem suas comidas, e então segui-eles até a mesa, meus olhos nos meus pés. Eu bebi o meu refrigerante devagar, meu estômago revirando. Mickey perguntou 2 vezes, com preocupação desnecessária, como eu estava me sentindo. Eu disse a ele que não era nada, mas estava imaginando se eu deveria usar isso como desculpa para fugir para a enfermaria e ficar lá durante a próxima hora. Ridículo. Eu não devia precisar fugir. Eu decidi me permitir dar uma olhada para a mesa da família Cullen. Se eles estivessem me encarando, eu iria faltar biologia como a covarde que eu era. Eu mantive minha cabeça abaixada e olhei para cima por baixo dos meus cílios. Nenhum deles estava olhando na minha direção. Eu levantei a cabeça um pouco. Eles estavam rindo. Edward,
Jasper e Amy, todos eles estavam inteiramente cobertos com neve derretendo. Alice e Rosalie se afastaram enquanto Emmett balançava o cabelo pingando dele na direção delas. Eles estavam aproveitando o dia de neve, igual a todo mundo, só que eles pareciam mais com a cena de um filme do que o resto de nós. Mas, sem contar os risos e brincadeira, havia algo diferente, e eu não conseguia apontar qual era essa diferença. Eu examinei o ar mais cuidadosamente. A pele dele estava menos pálida, eu decidi talvez corada pela guerra de neve. Os círculos embaixo dos olhos dele estavam muito menos visíveis. Mas havia algo mais. Eu refleti, encarando, tentando notar a diferença. Bella, para onde você está olhando? Jéssica se intrometeu, acompanhando os meus olhos. Nesse preciso momento os olhos dele brilharam e se encontraram com os meus. Eu deixei minha cabeça cair, deixando meus cabelos caírem para cobrir meu rosto. Eu tinha certeza, no entanto, no momento que nossos olhos se encontraram, que ele não parecia severo ou hostil como ele estava da última vez que eu vi. Ele parecia curioso de novo, insatisfeito de alguma forma. Edward Cullen está te encarando. Jéssica deu uma risadinha no meu ouvido. Ele não parece estar com raiva, parece. Eu não pude deixar de perguntar. Não, ela respondeu parecendo confusa com a minha pergunta. Ele deveria estar? Eu acho que ela não gosta de mim, eu confidenciei. Eu me sentia enjoada. Eu coloquei minha cabeça abaixada no meu braço. Os Cullen não gostam de ninguém. Bem, eles não prestam atenção suficiente em ninguém para gostar deles. Mas ele ainda está te encarando. Pare de olhar para ele, eu sussurrei. Ela sorriu, mas parou de olhar para ele. Eu levantei minha cabeça o suficiente para ter certeza que ela faria isso, disposta a usar de violência se ela se opusesse. Mick nos interrompeu. Ele estava planejando uma batalha épica do temporal no estacionamento da escola e queria que nós nos juntássemos. Jéssica concordou alegremente. O jeito como ela olhava para Mick não deixou muitas dúvidas de que ela toparia qualquer coisa que ele propusesse. Eu fiquei em silêncio. Eu teria que me esconder no ginásio até que o estacionamento estivesse vazio. Pelo resto do horário do almoço eu mantive meus olhos muito cuidadosamente na minha própria mesa. Eu estava decidida a honrar o negócio que fiz comigo mesma. Já que ele não parecia estar com raiva, eu pude ir para a aula de biologia. Meu estômago deu cambalhotas quando eu pensei em sentar perto dele de novo. Eu não queria muito ir para a sala de aula com Mick, como sempre ele parecia ser um alvo popular para os atiradores de bolas de neve, mas quando nós foi para a porta, todos menos eu gemeram em coro. Estava chovendo, lavando todos os trachos de neve, levando-a embora em uma tira de gelo que se estendia pela calçada. Eu levantei meu capuz, secretamente satisfeita. Eu estaria livre para ir direto para casa depois da ginástica. Mick continuou uma sequência de reclamações no caminho para o prédio 4. Uma vez dentro da sala de aula, eu vi aliviada que a minha mesa continuava vazia. A aula não começou por alguns minutos e a sala zumbia com a conversa. Eu mantive os meus olhos longe da porta, batucando à toa na capa do meu caderno. Eu ouvi muito claramente quando a cadeira próxima a mim se moveu, mas os meus olhos se mantiveram cautelosamente no que eu estava fazendo. Olá, disse uma voz calma, musical. Eu olhei para cima, abismada porque ele estava falando comigo. Ele estava sentando tão longe de mim quanto a mesa permitia, mas sua cadeira estava virada para mim. O cabelo dele estava pingando de tão molhado, desgrenhado mesmo assim, parecia que ele havia acabado de gravar um comercial de gel para cabelo. Seu rosto estonteante era amigável, aberto, um leve sorriso nos seus lábios indefectíveis. Mas seus olhos eram cautelosos. Meu nome é Edward Cullen, ele continuou. Eu não tive a oportunidade de me apresentar na semana passada. Você deve ser Bella Swan. Minha mente estava girando de tão confusa. Eu inventei a coisa toda. Ele era perfeitamente educado agora. Eu tinha que falar ponto e vírgula e ele estava esperando. Mas eu não consegui pensar em nada convencional para dizer. Sei como você sabe o meu nome. Eu gaguejei. Ele sorriu um sorriso leve, encantador. Oh, eu acho que todo mundo sabe o seu nome. A cidade inteira esteve esperando você chegar. Eu fiz uma careta. Eu sabia que havia sido algo assim. Não, eu insisti estupidamente. Eu quis dizer, porque você me chamou de Bella. Ele pareceu confuso. Você prefere Isabela? Não, eu gosto de Bella, eu disse. Mas Charlie quer dizer meu pai deve me chamar de Isabela pelas costas, é assim que todos parecem me conhecer. Eu tentei explicar,
me sentindo como a mais burra entre as burras. Oh, ele deixou sair. Eu olhei para o outro lado me sentindo estranha. Por sorte, o Sr. Banner começou a aula nessa hora. Eu tentei me concentrar na experiência que faríamos hoje. Os slides na caixa estavam fora de ordem. Trabalhando como parceiros de laboratório, nós tínhamos que separar os slides em tipos de raízes das espécies de células das fases da mitose que eles representavam e etiquetá-las adequadamente. Nós não podíamos usar os nossos livros. Em 20 minutos ele voltaria para ver quem havia acertado. Comecem, ele ordenou. Primeiro as damas, parceira? Ebar perguntou. Eu olhei para cima para vê-lo sorrindo um sorriso tão lindo que eu não podia fazer nada além de olhar para ele como um idiota. Ou eu posso começar, se você quiser. O sorriso sumiu. Ele estava obviamente imaginando se eu era mentalmente competente. Não, eu disse ficando corada. Eu vou na frente. Eu estava me mostrando, só um pouquinho. Eu já havia feito essa experiência, e eu sabia o que eu estava procurando. Só podia ser fácil. Eu coloquei o primeiro slide no lugar embaixo do microscópio e ajustei a lente para o objetivo de 40x. Eu estudei o slide brevemente. Minha avaliação foi confiante. Prof. Você se importa se eu der uma olhada? Ele perguntou quando eu comecei a remover o slide. A mão dele segurou a minha, para me parar, quando ele perguntou. Os dedos dele eram frios como gelo, como se ele tivesse colocado-a no gelo antes de entrar na sala de aula. Mas não foi por isso que eu puxei minha mão tão rápido. Quando ele tocou minha mão, eu senti uma punção como se uma corrente elétrica tivesse passado por nós. Me desculpe, ele murmurou tirando sua mão imediatamente. No entanto, ele continuou tentando alcançar o microscópio. Eu observei ele, ainda vacilante, enquanto ele examinava o microscópio por um tempo ainda menor do que eu. Prof. Ele concordou, escrevendo cuidadosamente no primeiro espaço em branco da nossa folha de trabalho. Ele rapidamente trocou o primeiro slide pelo segundo, e então olhou curiosamente para ele. Anáfase, ele murmurou, escrevendo no papel enquanto falava. Eu mantive minha voz indiferente. Posso? Ele sorriu maliciosamente e me passou o microscópio. Eu olhei pela lente ansiosamente, só para me desapontar. Droga, ele estava certo. Slide 3. Eu levantei minha mão sem olhar para ele.